das emendas art. 118. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, sendo a principal qualquer uma dentre as referidas nas alíneas A e do inciso I do artigo 138. Art. 138. As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas, e terão numeração anual em séries específicas e, quando couber, em comum com o Senado Federal. A. As propostas de emenda à Constituição. B. Os projetos de lei ordinária. C. Os projetos de lei complementar. D. Os projetos de decreto legislativo, com indicação da casa de origem. E. Os projetos de resolução. F. Os requerimentos. G. As indicações. H. As propostas de fiscalização e controle. Primeiro, as emendas são supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas ou aditivas. Segundo, emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição. Terceiro, emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Quarto, emenda substitutiva é apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando a alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto. Considera-se formal a alteração que visa exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. Quinto, emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente. Sexto, emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição. Sétimo, denomina-se subemenda a emenda apresentada em comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida, a supressiva, sobre a emenda com a mesma finalidade. Oitavo, denomina-se emenda de redação a modificativa que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. Art. 119. As emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva e, a partir da designação do relator, por qualquer deputado, individualmente, e se for o caso com o apoiamento necessário, e pela Comissão de Legislação Participativa, nos termos da linha A do inciso 12 do artigo 32 deste regimento, art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade. 12. Comissão de Legislação Participativa. A. Sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos. B. Pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na linha A deste inciso. Segunda. A substitutivo oferecido pelo relator, por qualquer dos membros da comissão. Primeiro, as emendas serão apresentadas no prazo de 5 sessões, contado da publicação do respectivo anúncio na ordem do dia das comissões. Segundo, a emenda somente será tida como da comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade e for por ela aprovada. Terceiro, a apresentação de substitutivo por comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Quarto, considerar-se-ão como não escritos emendas ou substitutivos que infringirem o disposto nos parágrafos anteriores, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. Art. 120. As emendas de plenário serão apresentadas, e, durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. Segunda, durante a discussão em segundo turno, a, por comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros. B, desde que subscritas por 1/10 dos membros da Casa, ou líderes que representem este número. Terceira, a redação final, até o início da sua votação, observado o quórum previsto nas alíneas A e B do inciso anterior. Primeiro, na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas comissões referidas nos incisos e a terceira do artigo 54. Art. 54. Será terminativo o parecer, e, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. Segunda, da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição.
terceira, da comissão especial referida no artigo 34, segunda, acerca de ambas as preliminares. Art. 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre i. Proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e terceira, respectivamente, do título 6º. Segunda, proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Segundo, somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa, sujeita às mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito. Terceiro, quando a redação final for de emendas da Câmara a proposta de emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado, só se admitirão emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas. Quarto, as proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento, só receberão emendas de comissão ou subscritas por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem este número, desde que apresentadas em plenário até o início da votação da matéria. Quinto, não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto do recurso provido pelo plenário. Art. 121. As emendas de plenário serão publicadas e distribuídas, uma a uma, às comissões, de acordo com a matéria de sua competência. Parágrafo único. O exame do mérito, da adequação financeira ou orçamentária e dos aspectos jurídicos e legislativos das emendas poderá ser feito, por delegação dos respectivos colegiados técnicos, mediante parecer apresentado diretamente em plenário, sempre que possível pelos mesmos relatores da proposição principal junto às comissões que opinaram sobre a matéria. Art. 122. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em plenário, para apreciação em turno único, por ocasião da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram, por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa. Art. 123. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara serão distribuídas, juntamente com estes, às comissões competentes para opinar sobre as matérias de que tratam. Art. 124. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa prevista, e, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, terceiro e quarto, da Constituição Federal, art. 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Terceiro, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, e, sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segunda, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre a. Dotações para pessoal e seus encargos, b. Serviço da dívida, c. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o Distrito Federal, ou terceira, sejam relacionadas a. Com a correção de erros ou omissões, ou b. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Quarto, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Segunda, nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Art. 125. O presidente da Câmara ou de comissão tem a faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente, ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recurso, será consultado o respectivo plenário, sem discussão nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico.